Segundo nossos sábios, a gente pode dizer que Sara levava uma vida dupla. A gente vai ver por que a gente afirma isso, se isso é bom ou ruim e qual é o significado disso na nossa vida. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. A porção que a gente está lendo essa semana tem um nome bem interessante, que é Hayei Sarah. Traduzido literalmente seria As Vidas de Sara. E daí o comentário que eu fiz antes da vinheta, quando a gente começou o vídeo. Aqui dá a entender que Sara levava uma vida dupla, que Sara tinha duas vidas. E claro que os sábios então ficam tentando entender que duas vidas são essas. Existem vários jeitos de interpretar isso, vários comentaristas, mas eu vou explorar aqui com vocês uma dessas leituras, uma dessas interpretações. Que diz que é o seguinte: Sara levava uma vida, vamos chamar externa, de sofrimento e de tristeza. A vida dela não foi fácil, se você acompanha a história bíblica você percebe isso. Agora, ela levava uma vida interna diferente, que não batia com a vida externa. Essa vida interna dela era uma vida de alegria, de positividade e de fé. Então, essa é a primeira explicação porque as vidas de Sara. E o que isso quer dizer para nós? Sempre que a gente fala de um personagem bíblico, de algo da Bíblia, para Kabbalah, isso também tem a ver conosco. Nós também temos essa capacidade, segundo a Kabbalah, de levar uma vida dupla. As mulheres em especial, porque afinal estamos falando de Sara, então as mulheres têm essa capacidade de viver uma vida interna diferente da vida externa, mas os homens também. O que significa levar essa vida dupla? Então a gente tem, segundo a Kabbalah, uma vida que foi dada pelos céus, uma vida que nos foi outorgada pelos céus, no sentido, existe um plano geral do que vai acontecer, do que nós vamos viver, do que nós vamos passar. E existe uma vida interna, uma vida nossa, que é como eu vou me relacionar com esses fatos que vêm da vida externa. Que emoções eu vou ter, como é que eu vou sentir as coisas, como é que eu vou reagir a essas coisas. Essa vida interna é uma escolha de vida, não depende de nada externo. Bom, a vida natural que a gente recebe dos céus, como eu falei, em geral vai ter sofrimentos, vai ter testes, vai ter desafios, vai ter momentos de baixa. Não tem como fugir disso. O que a gente tem o que fazer? Onde que reside o nosso poder de atuação? A gente contrabalança isso, fazendo que no traço, na vida interna, a gente tenha traços interessantes. Então, enquanto na vida externa podem vir coisas negativas, eu não preciso deixar que essas coisas negativas entrem em mim e me deixem também negativo. Pelo contrário, eu posso fazer que dentro eu tenha traços como resistência, resiliência, determinação, coragem, força de vontade, que eu vá atrás dos meus sonhos, dos meus desejos. Eu fico alimentando coisas positivas que superam essas coisas negativas. Bom, e aí se a gente voltar para a porção dessa semana, Sara é uma das personagens na Bíblia que fazia isso muito bem. Ela conseguia levar essa vida dupla e nesse sentido a gente está falando que é algo extremamente interessante. Como que ela fazia isso? Vamos dar algumas ideias. Tem uma famosa interpretação, talvez você já tenha ouvido falar, de um fato que acontece na porção dessa semana, que é assim: quando vai contar os anos de vida da Sara, a Bíblia usa uma linguagem um pouco estranha. Por quê? Ela falece com 127 anos. Mas em vez da Bíblia falar assim, Sara morreu com 127 anos, ela separa os números. Ela fala com 100 anos, com 20 anos e com 7 anos. Ela separa como se fosse em 3 blocos. E um comentarista, um dos mais famosos, Urashi, diz que o que acontece, a Bíblia separou assim para mostrar que a energia dela era a mesma. Que como ela era aos 100 anos, era aos 20, como era aos 20, era aos 7. O que isso quer dizer se a gente aplicar ao nosso caso? Ela tinha mais de 100 anos de idade, mas ela ainda tinha a energia de uma criança de 7. O que significa essa energia? Por exemplo, a visão positiva de mundo. Uma criança, se você parar para pensar, ela sempre tem uma certa ingenuidade, é verdade, mas ela é positiva. Ela espera o bem, ela vive com mais alegria, Essa criança tem uma visão de mundo, em geral, muito mais positiva que um adulto que já sofreu algumas pancadas da vida e vai ficando cicatrizado, vai ficando com algumas feridas. A criança também ela tem crenças pouco limitantes, a gente fala, A criança vive num mundo quase mágico onde tudo é possível. A criança vive com poucas barreiras. Isso vem também com o tempo. À medida que a gente vai crescendo,
a gente vai comprando crenças de que isso não pode, de que aquilo não é possível, de que isso aqui não dá para fazer, né? A criança não tem muito isso. Então a Sara, mesmo com 100 e poucos anos de vida, vivia como se fosse com 7, né? É disso que nós estamos falando. E aí também interessante, tem uma explicação cabalística que eu queria passar para vocês, que diz o seguinte: se a gente pegar essa explicação do como 100, como 20, como 7, né? Sara ao 100 era como 20, como 7, a gente vê isso refletido nos Salmos. Eu acho que não é por acaso, né? Nada nesse mundo é por acaso, mas olha só que interessante. Se você pegar o começo do Salmo 100, ele é um canto de gratidão. Tem vários salmos que são, mas o Salmo 100 é um dos cânticos de gratidão para você agradecer a Deus. E o Salmo 20 é o que? Se você for lá ver, é um canto que fala assim: no dia em que você estiver sofrendo, Deus vai responder para você. Então, o Salmo 100 e o Salmo 20, que a gente está fazendo aqui um jogo com a numerologia, mostram essas duas vidas que a gente pode ter. O sofrimento faz parte da vida, eu posso ter coisas negativas, mas eu posso ter o sentimento de gratidão. Então, se eu pensar como Sara, ela conseguia integrar o Salmo 100 e o Salmo 20. Ela era como o Salmo 100 e como o Salmo 20. Vamos um pouco mais longe. Esse número 127 aparece em outro lugar muito interessante, que não sei se você já percebeu, às vezes passa despercebido, mas vamos lá para a história de Esther, aliás, outra mulher, né? Rainha Esther. Estamos aqui falando bastante do feminino hoje, essa capacidade. Esther era rainha de quê? De 127 províncias. Né? Quando ela casa com Ahasverosh, que é em português Assuero, ela se torna rainha de 127 províncias. Por que 127? Porque aqui está querendo mostrar que a Esther era descendente espiritual, né, da Sara. Ela tinha essa ligação. Aí a gente tem até uma historinha que diz o seguinte: a Esther, quando ela passa lá pelo processo de ser chamada para ser rainha, ela não vai com muita vontade, né? Ela não queria isso. Inclusive o tio dela que dá uma dica, né? Vai, pode ser bom, né? E tudo bem, ela tá lá no palácio do Ahasverosh, ela tá sofrendo, ela fica lá por uns 3 ou 4 anos, né? E ela diz que vários dias ela começa a conversar com Deus, né? Ela fala: Deus, eu tô sofrendo, eu tô aqui numa situação ruim, me ajuda. E ela questiona Deus no seguinte sentido: como é que eu posso ser descendente de Sara, né? Esse número 127, se a Sara ficou um dia num palácio estrangeiro, se referindo ao fato de Sara ter ficado no palácio do faraó, e logo depois ela foi libertada, né? O faraó recebe ali uma doença, um sonho, e ela é libertada no dia seguinte. E a Esther fala: se eu fosse descendente de Sara, eu também não deveria ficar todo esse tempo aqui no palácio. Deus, você deveria vir aqui intervir, e um dia eu estaria fora. E curiosamente, ela não recebe resposta. Deus não aparece para ela. Um dia, diz que a Esther resolve falar diretamente com a Sara. Se eu sou descendente de Sara, vou falar com a Sara. Ela invoca a Sara e, né, nas suas orações, e aí ela fala: Sara, a mesma coisa, eu estou aqui já há 4 anos sofrendo, você em um dia conseguiu sair do palácio, né? E aí a Sara responde para ela: sabe o que acontece? Eu também sofri muito, esse um dia para mim foi muito ruim, né? Eu entendo que você esteja há 4 anos, mas eu também sofri. Só que o que acontece? Eu, quando sofri, consegui ter a minha vida interna positiva, aquilo que nós estamos falando. Eu consegui levar uma vida dupla. Você, Esther, ainda não aprendeu isso, né? Então por isso que você está 4 anos no palácio e não consegue sair desse sofrimento. O palácio representando isso. Se você perceber que dá para levar essa vida dupla, que você está com uma situação externa difícil, mas que internamente você pode estar bem, né? Você vai superar essa situação do mesmo jeito que eu superei. No mesmo momento você vai conseguir a libertação. E aí Sara fala para ela: você tem o meu sangue, né? Você é da minha linhagem, da minha genealogia, então você também pode levar uma vida dupla, né? E no momento realmente que Esther entende isso, o jogo começa a mudar. Então ela começa a influenciar para bem ali a situação, salva o povo judeu, né? E se liberta. Então, o que eu queria encerrar dizendo aqui? A vida que vem de cima, a vida que a gente recebe de Deus, pode ter suas dificuldades. Deus sabe por quê, né? A gente pode nascer com condições, às vezes, complicadas e difíceis. Mas isso não deveria nos impedir de a gente seguir essa vida dupla, né? A vida externa pode ser difícil, mas internamente eu posso construir um caráter bem interessante. E se eu faço isso, vamos para encerrar, puxando de novo a história de Sara. Qual é a consequência final? Onde Sara é enterrada quando ela falece? Numa caverna chamada Marpelá, né? Fica em Hebron, em Israel. O que significa Marpelá? A caverna dos duplos. Olha que interessante o nome, né? A Sara é enterrada numa caverna que simboliza a capacidade de lidar com esse duplo, com essa vida dupla.
né? Então, tomara que todos nós consigamos, nesse processo, ser enterrado, esse é o simbolismo, na caverna dos duplos, essa nossa capacidade de viver uma vida dupla. Eu consegui maestria no que diz respeito à vida externa e vida interna. Então, eu encerro o vídeo de hoje deixando uma espécie de bênção ligada ao que a gente está falando. Eu espero que todos possamos ter uma existência nobre, cheia de significado, cheia de propósito, de grandeza de alma, apesar e independente do que a vida nos trouxer. Mesmo que a vida traga coisas um pouco mais negativas, que eu internamente tenha só coisas positivas. Um bom dia a todos, uma boa semana, Shavua Tov e tudo de bom.